O público é menos abrangente hoje, bem menos abrangente. O Marçal Aquino, ele tem uma butade que ele costuma dizer sobre o mercado de livro no Brasil, que ele fala assim: o mercado de livro no Brasil são 3 mil pessoas. Por quê? Porque essa é a tiragem que qualquer livro tira a não ser os campeões de audiência e tudo isso aqui. Qualquer livro, a tiragem é 3 mil. Então, são 3 mil os leitores de livro no Brasil. E os quadrinhos, que tinham uma existência em banca altamente vigorosa e promissora, por N motivos, não estão mais. Quer dizer, essa possibilidade dançou, né, nos anos 90, por várias razões. E hoje os autores estão voltados para a livraria, eles produzem livros, produzem álbuns. Então, nesse sentido, o público estreitou, não é mais abrangente, é muito menos abrangente. Nós perdemos milhares e milhares de leitores que acompanhavam o Chiclete com Banana, a Revista Médio, o Geraldão, o Piratas do Tietê, que acompanhavam porque aquilo aparecia na banca e era muito barato, e eles fielmente iam lá comprar. Agora, eles não vão à livraria comprar os álbuns dessas coisas, entendeu? Para mim, isso é um processo dos anos 50, desculpa, não sei qual é a prevalência desse tipo de tese desde que eu estou trabalhando com quadrinhos, por exemplo, que é dos anos 70, assim, isso já não existia mais. Aliás, quadrinho nunca foi uma coisa de criança. O quadrinho infantil foi criado depois que o quadrinho se estabeleceu, já estava com uma linguagem madura e desenvolvida em jornais, em revistas, em tudo quanto é lugar. O quadrinho infantil foi desenvolvido a partir daí, mas sempre foi uma linguagem juvenil para adulto. Sim, eu nasci em 51, é a minha fase de crescimento, é a minha fase de formação, vamos dizer assim. Eu via muito televisão, como eu vejo muita televisão hoje. Então, meu modo de fazer histórias está ligado ao modo como as histórias eram feitas, entre outros lugares, na televisão. Eu via também filmes, eu lia muito livro, então... Mas a televisão, entre outras coisas, né? Eu concordo, e foi um movimento consciente. Quer dizer, eu comecei isso lá em 2003, 2004, assim, quando eu senti que estava entrando em crise para mim o modo de produzir as histórias, e principalmente tiras, porque a tira tem um aspecto de rotina, assim, de rotineiridade, que deixa mais evidente, assim, essa engenharia, né, de produção para nós que estamos fazendo. Então, eu estava vendo como os mecanismos de fazer uma piada, de conduzir a narrativa, estavam se impondo sobre coisas que eu achava que deviam estar mais vivas. E isso me deu a ideia de um ciclo que já estava completo e que me permitia e me exigia uma nova conduta. Daí eu larguei de mão o personagem, larguei de mão o modo de fazer piada e fui atrás de outras coisas, fui atrás de procedimentos que de uma certa forma eu tinha deixado antes, lá na época que eu não era profissional ainda. Obrigado. Muito obrigado a você. Agradeço.